Aqui comigo o deputado estadual Matheus Wesp, do PSDB, ele que vai fazer um balanço de 2019, mas principalmente projetar esse 2020 que está começando. Bom dia, deputado, seja bem-vindo ao Café Expresso. Bom dia, Thaís. É uma alegria estar aqui contigo no Café Expresso, conversando sobre temas tão importantes para os gaúchos e principalmente para os passo-fundenses. Deputado, você assumiu o seu mandato na Assembleia já como líder da bancada do PSDB. Isso representa um grande desafio na sua vida como deputado, aliás, seu primeiro mandato. Exato, uma responsabilidade imensa. Ontem mesmo eu recordava que fazem 3 anos que me tornei vereador aqui em Passo Fundo. E logo no primeiro mandato como deputado, nos primeiros dias, ser alçado ao posto de líder da bancada e do partido na Assembleia, que é o partido que governa o Rio Grande do Sul, é uma imensa responsabilidade, porque eu não tenho que cuidar apenas do meu mandato, mas da comunicação, da gestão, enfim, dos resultados de 4 gabinetes. O meu, mais da deputada Zilá Breitenbach, deputado Luiz Henrique Viana, e deputado Pedro Pereira, que são deputados de outras regiões, de populações com outras demandas, e isso tudo exige uma responsabilidade e uma seriedade, obviamente, muito grande. Deputado, e diante de uma crise que assola aqui o Rio Grande do Sul, como tem sido enfrentar esta crise? Bem, tem sido, obviamente, também um exercício de coragem, porque essa mudança, nós conversávamos há pouco aqui das mudanças que a UPF está fazendo na sua área de comunicação disruptiva, o Estado também está fazendo essa mudança disruptiva, que precisava ser feita há muito tempo. Ocorre que outros governos não tiveram a coragem de propor essa mudança, talvez por receio de não conseguir comunicar adequadamente e perderem politicamente de tal modo que nunca mais voltassem ao poder. Enfim, o fato é que o governador Eduardo e o PSDB teve a coragem de propor tudo aquilo que deve ser proposto. Isso está gerando, obviamente, atritos, porque não é fácil comunicar. Nós temos, às vezes, 50, 60 pessoas para comunicar algo de modo propositivo e 150 mil pessoas que, às vezes, não entendem, comunicando o inverso. Medidas que nem sempre são simpáticas à Exato, população. Perfeito. Vamos citar o exemplo aqui de uma alteração das alíquotas previdenciárias, seja as alíquotas federais, da reforma da Previdência Federal, seja a estadual que foi aprovada dias atrás. O servidor, para citar aqui apenas um exemplo prático, aposentado, não entende que nós tivemos uma mudança, por exemplo, demográfica no Brasil nos últimos anos, uma expectativa de vida que aumentou, taxa de natalidade e fertilidade que diminuiu e que isso leva, obviamente, a um peso maior do Estado na vida dessas pessoas e algumas mudanças devem ser feitas. E, obviamente, que quando isso não é comunicado da forma adequada ou quando não se consegue comunicar na plenitude, as pessoas reagem porque não veem os benefícios a curto prazo, apenas a longo prazo. E aí nós temos que ter um pouco, obviamente, de fé e esperança num povo e num Estado, principalmente, que já está cansado de perder a esperança exatamente, porque outros governos brincaram com essa esperança, se propuseram a fazer mudanças e não as fizeram. Então nós estamos contando exatamente com uma fé num povo que já está calejado de ver a sua esperança ser... Não ter sido concretizada essa esperança ao longo do tempo. Deputado, você também é o presidente estadual do seu partido e nesse ano que está iniciando, em especial, tem outro grande desafio, que é articular as eleições municipais. Claro, aí uma outra responsabilidade também é assumir a presidência de um dos maiores partidos do Brasil, que é o PSDB, um partido que já governou o Brasil na década de 90, que governou o estado do Rio Grande do Sul por 2 vezes, com a Engueda Crucis e agora com o governador Eduardo, e não só a responsabilidade de presidir o partido do governador, mas também, obviamente, de presidir o partido num momento em que nós precisamos, em diversos municípios, reeleger os nossos prefeitos em importantes cidades, como Porto Alegre, por exemplo, que é a capital do estado, o prefeito Nelson Marquesan, Santa Maria, o prefeito Pozobon, Pelotas, a cidade do governador, com a prefeita Paula, ou Novo Hamburgo, enfim, e até mesmo Passo Fundo, enfim, são grandes cidades que nós temos a projeção para que possamos crescer e fazer com que as ideias da social-democracia, de reforma econômica, de racionalidade e serviços públicos de qualidade, sejam também refletidas não apenas na esfera federal ou estadual, mas nos municípios, elegendo mais prefeitos e vereadores. É um desafio interessante, gerir um partido político, no momento de desgastes das siglas político-partidárias, com uma imagem jovem, tanto do governador que lidera o estado, como a minha também. Ele com 34 anos, eu com 31, para que nós possamos, quem sabe, dar um novo sopro de esperança na vida dos gaúchos. Bom, você falou há pouco dos gabinetes que precisa também acompanhar em Porto Alegre, do seu partido, tem a presidência estadual, as eleições municipais. Diante de tudo isso, como ficam as demandas que chegam lá no seu gabinete diariamente? Bem, nós temos uma equipe que auxilia no gerenciamento da bancada, então grande parte da minha assessoria se dedica a trabalhar para os outros deputados também,
Nós temos uma assessoria política que auxilia o partido no seu trabalho, porque obviamente que o mandato não é da pessoa física, o mandato é do partido, isso está disposto na nossa Constituição. E uma outra parte da minha equipe se dedica a gerir as questões específicas do meu mandato, daqueles que confiaram, os 28 mil gaúchos que confiaram em mim para lhes representar, principalmente 20 mil gaúchos aqui de Passo Fundo. E nós temos, obviamente, uma gestão, uma assessoria de comunicação, uma assessoria política, que ou indo em loco, ver os problemas, averiguar, muitas vezes eu vou também averiguar, circulo muito pelo estado, faço em média aí uns 9 ou 8 mil quilômetros por mês rodando de carro, ou eu, ou os dois assessores políticos, e aí isso, claro, que leva à necessidade de estar sempre procurando atender ao máximo, dentro do reduzido tempo que me sobra exclusivamente para o mandato, as demandas da população. Porque eu tenho que dividir o tempo um pouco para o mandato, um pouco para o partido, são 272 vereadores no Rio Grande do Sul e 26 prefeitos do PSDB, e um pouco para os 4 gabinetes dos 4 deputados. E também participar um pouco da articulação política como líder do governo, auxiliando na defesa das pautas que o governo Eduardo está propondo aos gaúchos. Quais suas lutas por Passo Fundo nesse ano de 2020? Bem, a principal luta no meu primeiro ano por Passo Fundo era resolver a crise econômica do Estado, porque seria ilusão, dado o fato também que o governo é do PSDB, propor uma apresentação de resultados no primeiro ano se nós não temos hoje um superávit ou uma condição fiscal de entregar esses resultados. Então, o meu primeiro objetivo para ajudar Passo Fundo indiretamente era melhorar a casa, resolver a crise para que nós pudéssemos ter finanças em dia, para aí sim, claro, com uma condição fiscal melhor, entregar resultados. Seja do aeroporto, que será entregue às expectativas que temos nesse ano de 2020, sejam, por exemplo, os recursos destinados à PPP da Corsã, aqui do Planalto Médio, que irá melhorar e muito a questão do saneamento básico de milhares de famílias na nossa região, Passo Fundo, Carazinho, sejam outras entregas na educação, na saúde. Nós acabamos destinando das nossas emendas R$500 mil para os nossos hospitais, 250 mil para cada um dos 2 maiores hospitais, recursos também para diversos municípios da região para auxiliar na saúde, na educação e na segurança. Só que, obviamente, tudo isso passa primeiro pelo saneamento das contas públicas, porque sem recursos, obviamente, como qualquer família, não se faz nada. Deputado, bem rapidinho, só para fechar aqui, há pouco você falou em esperança, você falou em fé, e eu percebo aí no seu braço umas fitinhas de fé, de promessa. Isso tem a ver um pouquinho com a sua religiosidade, com a sua espiritualidade também? Sim, eu acho que sem esperança nós não vamos a lugar algum. Nós temos que ter um pouco de fé, não apenas em nós mesmos, não apenas em algum ente transcendente, mas eu acho que também fé nos outros, acreditar na possibilidade que as outras pessoas possam nos surpreender também de modo positivo. Eu acredito muito nisso, por isso que me coloquei à disposição delas para poder ajudar aos gaúchos, enfim, os que votaram e os que não votaram, a colocar um pouco mais de esperança na vida das pessoas. Acho que isso é o que uma nova geração de políticos, independente aqui de partido político, tem buscado fazer na política, é levar esperança para as pessoas. E essa espiritualidade eu carrego comigo, da minha criação aqui de Passo Fundo, da igreja lá da Vila Fátima, onde eu moro com meus pais, e, obviamente, espero levar um pouco desses ensinamentos e desses valores para a vida pública. Que bacana, um bom ano para todos Muito nós. Obrigado. Obrigada. Para você também, Thaís, e para todos aqueles que trabalham junto aqui com o Grupo PF, para que nós possamos fazer uma boa comunicação para os gaúchos.